Verificando a conexão. Hoje é dia 17 de abril de 2020, uma sexta-feira, mais um dia de papos de produção. É a nossa quarta sexta-feira. Estamos indo aí para um mês de papos de produção. Vamos chegando todo mundo nessa sexta-feira. Eu tô aqui em São Paulo, tá um friozinho. Hoje é um dia muito especial, vou deixar vocês irem adentrando na sala. Quem puder ir colocando nome, de onde é que tá falando, nome, se é ligado a algum grupo, de que cidade que tá falando, que cidade, estado, vai ajudando a gente a ver quem tá junto. Pra gente realmente ir construindo de hoje uma live encontro. Um espaço de conversa, um espaço de escuta, um espaço de atenção. Tô deixando aqui um incenso com a gente. Mas vão colocando nome, Londrina, isso. Pra gente vendo esse retalho, essa colcha de muitas presenças, de muitos cantos. Então vamos, cada uma, a gente vai ter convidadas hoje de duas regiões muito especiais, que tem um espaço aqui imenso, além de ser uma grande inspiração. Então já vou apresentá-las, mas vamos vendo quem que a gente tem aqui hoje. Vou tentar fixar aqui os comentários para quem tá aqui pela primeira vez. O Papos de Produção tá acontecendo ininterruptamente nessa quarentena, às segundas, quartas e sextas, sempre às 17 horas. E é um momento de um encontro muito amplo, ó. Nós temos aí a Ana Carla, que é do Balé da cidade de Teresina, temos Rio Preto presente, da Companhia Azul Celeste, a gente tem Londrina, já apareceu, São Paulo, capital, apareceu, já vi Alter do Chão entrando, vamos ver as cidades que estão aqui compondo, a Marilene, da Casa Constantina de São Paulo. Olha só, gente, vocês podem aproveitar e curtir Casa Constantina, que é uma delícia de gastronomias, dicas, poesia, cultura. Bom, vamos todo mundo somando. Essa tem sido uma semana intensa aqui na Florar Cultura, no mundo das lives, no mundo dos encontros virtuais. Aí, chegando Juazeiro do Norte, Cariri presente. Vamos juntando todas essas regiões, tecendo a nossa escuta por esse Brasil tão plural, por esses tantos cantos, né? A Adelina, Borari, vamos se juntando aqui. Esses primeiros minutos, gente, eu quero muito agradecer a essa semana de tantas trocas e de tantas conexões. Eu quero aproveitar esse primeiro minuto, vou deixar gravado assim, quero aproveitar esse primeiro minuto para agradecer também todos os artistas, todos os produtores, produtoras, todos os estudantes, todas as pessoas da dança, agradecer a caravana de Teresina, agradecer a todo mundo que está participando do curso Produção Colaborativa e Criativa como Reexistência. Então eu quero agradecer porque foi uma semana desafiadora, essa foi uma semana de começar aí os encontros, ó. A Marilene está contando mais sobre a Casa Constantina, que é um projeto de gastronomia e cultura, somado às outras linguagens, e que acontece na própria casa dela, gente. É uma coisa muito gostosa, muito afetiva e que vale a pena conhecer. Algum dia a gente faz um papo aqui também sobre essas iniciativas, nesse momento da gente estar em casa, da gente também reconhecer, ouvir histórias que começaram dentro de casa. Então a gente vai ter ainda muitos papos. A Simone, que é da equipe de produção aqui, da equipe do Papos de Produção, que é da Florar Cultura, tá dando a dica que as lives ficam salvas depois e estão indo pro YouTube da Florar. A gente tá transferindo as lives para lá, para que elas possam perdurar e não ser só esse momento efêmero aqui do encontro. Mas nada substitui a presença e o momento da gente estar aqui. Vocês poderem perguntar, vocês poderem trocar, vocês poderem falar sobre. E nessa construção, nesse desafio de fazer, né, espaços e de fazer espaços de arte, espaços de ação dentro do campo online, dentro da tela, indo aí até a casa de vocês, ó, tô invadindo já a casa de vocês, indo até aí para visitá-los. Esse momento tem sido uma maneira de manter as nossas redes muito ativas. Tem sido uma maneira de ampliar também o nosso olhar. Então foi graças a algumas lives que eu conheci profissionais de Teresina, da Canteiro, das artes, pessoal do Redemoinho, vários grupos, várias articulações de lá. Foi graças a Laiana, que teve numa outra live, que tá salva no YouTube,
que a gente pôde também tecer redes e ampliar um pouco os nossos campos de escuta. E hoje, as duas pessoas estão aqui com a gente, são duas mulheres incríveis, que já inspiraram muita coisa nos meus modos de fazer, nos meus modos também de ver o mundo, nos modos de estar nestes cenários. E nós vamos ter o papo de hoje com a Dani de Jade, do Cariri, e com a Leila Borari, de Alter do Chão. Só tô dando esses minutinhos para todo mundo adentrando na sala. Tô vendo que a Dani já tá aqui conectada. Mas alguém quer contar qual é o seu nome, sua ação, de onde fala? Convido vocês a acompanharem. O convite também, o desafio dessa semana tem sido pensar as ações micro e macros. Eu sempre falei que em produção a gente tem que pensar, andar com os dois pés, né? Um pé no terreno. É o Theo, ó, o Cris Artes é o Theo, que tá aqui na casa do pai dele e tá participando com a gente. O Theo, meu grande parceiro, filho, e que me traz tantos ensinamentos diários. O Theo também é um grande admirador das Suraras. Então, logo mais, se ele quiser participar um pouquinho, a gente chama ele. Mas oi, filho, bem-vindo, que bom que você tá com a gente, mesmo sendo a semana que você tá aí, na casa do papai, da Cris, do Benjamin. Então, que bom que a gente tá junto de alguma forma. O Theo é um grande incentivador das lives, é um grande incentivador também das minhas ações online, é de uma geração que talvez está mais antenada até com alguns modos. Ele me traz até dicas de quem seguir, ele me traz dicas de cursos que eu deveria fazer online. Então talvez a gente tenha que ter mesmo esse aprendizado, essa escuta aberta para tudo que todas as gerações estão podendo nos mostrar. Produção sempre andou muito junto com comunicação, com tecnologias, com como que a gente se conecta, como que a gente muda os nossos modos de realizar a cada fase, a cada impacto. Então, neste impacto, neste período de pandemia, a Aflorar Cultura tem ampliado as suas ações para o campo virtual. Tem encontrado aqui como ir caminhando no micro e no macro, como a gente cuidando das ações que são do nosso alcance, como a gente ouvindo ações mais amplas, como a gente tá nas lutas e nas frentes pelos direitos da cultura. Aliás, cadê Regina? Vocês viram Regina? Cadê Regina? Alguém viu? Vocês estão acompanhando as ações do ATAC, da Articulação de Trabalhadores das Artes da Cena do Brasil, as articulações do artigo 5º, e que são articulações por todos nós, por todas nós, por todos nós, na busca de suporte para o meio cultural nesse período, na busca de cadê a gente, como que a gente pode encontrar as forças, e cadê a ministra da Cultura, da pasta, né, especial, enfim. Estamos aí na busca para que a gente possa ter respostas para esse setor. Então a gente anda com essas ações no olhar de tudo que o nosso país, o impacto do nosso setor, e também nos nossos cuidados com as nossas redes, com os nossos lugares, com os nossos campos de atuação, com os nossos parceiros, parceiras. Então ouvi hoje a Dani de Jade, já vou trazendo ela aqui, ó, Dani, vi que a Leila também já está online, apresentando com vocês. Dani de Jade, agora você só vai ter que aí aceitar a solicitação de dividir tela, e a gente já vai conversando. Aqui é um prazer apresentar essa mulher, que é uma inspiração, que é para muito além de tudo que ela carrega de diplomas, de conhecimentos, de todo o conhecimento de afeto, de acolhimento, de tudo que você ensina para tantas pessoas, no simples, no singelo, nos modos de acolher. E eu aprendi sempre muito com a Dani, a cada ida para o Cariri, a cada vez que a gente está junto aqui, ali, acolá. Dani já era uma inspiração no campo da gestão, da produção, mas conhecê-la foi uma inspiração humana. Foi para além do que eu podia prever, do que eu conhecia no campo da atuação profissional. Foi entender que realmente é muito bom a gente se cercar e dar as mãos para as pessoas que nos constroem significados, singelezas, e nos tocam, né? Então, muita saudade. Eu tô aqui, ó, o cenário de hoje é uma máscara que veio do FIC, do Festival Internacional de Máscaras do Cariri. Essa máscara me acompanha. De quem é mesmo? Lima Filho, esse artista Lima Filho. Isso, de Fortaleza, né?
Aí do Isso. Ceará, Lima Filho. Preciso Isso. por aqui, Lima Filho. Essa obra me acompanha desde a última ida para o Cariri. Então, eu quis deixá-la aqui hoje. Bem-vindo, ó, viva o Nordeste, viva esse polo aí todo cultural. E aí, vamos conhecer um pouquinho de ti, Dani. Hoje é aquele dia, assim, que daria pra gente ficar aqui horas. A gente vai começar com a Dani, depois com a Leila Borari, mulher indígena, ativista, articuladora do seu povo, né, uma importante referência para todos em Alter do Chão, pelo Rio Tapajós. Então, a gente vai trocando aqui e ouvindo essas Cariri também mulheres. é uma região indígena, né? Aqui era um aldeamento indígena, então Essa até a ainda origem, né, dos nomes, tudo. existem muitas etnias ainda aqui no Cariri. Inclusive uma cacique, que é mulher, cacique pequena, né? Que é uma incrível mulher, tesouro vivo da cultura aqui do Ceará. Aí, uma das poucas cacique mulher, né? Isso. Ah. Ai, Dani, que bom te ouvir. Conta um pouco a nossa provocação hoje é também a gente ouvir mesmo, conhecer um pouquinho os cenários, né? Eu conheço um tanto do trabalho da Dani, mas quero que a gente compartilhe aqui também pensando as ações, quais são as formas colaborativas. Essa semana é uma semana que eu tenho conduzido um encontro de produção colaborativa e criativa como reexistência. E aí eu sei que Gostei, toda a né? sua existência tem essa base, então também pode nos provocar, contar um pouquinho, estamos aqui para te ouvir. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, agradecer muito ao carinho, né, de vocês todos e dessa mulher incrível, maravilhosa, que é minha irmã do coração, assim, foi um encontro lindo e que a gente vai estar aí para os restos das nossas vidas, né, em contato, irmanadas, né, pensando e atuando nesse campo, que é um campo tão apaixonante, mas tão doloroso, e que a gente está junto nesse momento para a gente passar aí por essas questões, né? Cadê Regina? É, Nós, né, a gente vive, a gente sofre aí com a cultura, né, um longo e perverso tempo, né, de desmonte. Né? Então, a gente tem dois momentos no Brasil, no país que eu considero, particularmente, eu considero que foram momentos que a cultura teve um avanço, que foi em 1935, com o Mário de Andrade, e em 2003, com o nosso então ministro Gilberto Gil, nosso eterno ministro Gilberto Gil, que traz, né, uma visão totalmente diferenciada e muda todo o processo de cultura do país que a gente vive. E daí para cá, depois da saída do Gil Juca, nós vivemos só uma decaída, né? Uma ação triste nesse país, onde não se tem uma valorização efetiva da cultura, não tem criação de marcos legais, leis efetivas que possam estruturar, exato. né, a nossa política pública de cultura. Bom, eu sou Dani Jade, estou Isso. aqui com minha querida amiga Cíntia, hoje para bater esse papo com vocês, estar junto de vocês, que eu acho que nada se constrói sozinho, né? A gente tem uma premissa na Secretaria da Cultura, que eu faço parte da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, e o Fabiano Piuba, que é nosso secretário, ele sempre diz que a cultura é o saber fazer comum. Então é preciso do outro, né? Ela é solidária, ela precisa se estruturar com o outro, para poder a gente avançar enquanto seres humanos, né? Então a gente precisa entender isso. Então é isso, Si, estou aqui para. E um pouquinho pra gente, assim, acho que é sempre isso, é muito inspirador também, né? A contextualização que você consegue trazer, a gente lembrar os nossos contextos, lembrar os nossos entraves e lembrar nos nossos sistemas como que cada um tem reinventado ou inventado maneiras, por mais que a gente, é isso que eu falei no começo, a gente tem que lutar e buscar os marcos legais e buscar as macroações e tem buscado em paralelo quais são as nossas maneiras de manter os nossos sistemas, as nossas colaborações, as nossas formas. Então, acho que vale a pena contar um pouquinho também aí da sua atuação, da Beatos, contar um pouco também da Vila da Música, enfim, dos seus campos de atuação, tanto o que são, mas como que este período
tem sido o cuidado, né, um com o outro, como que essas redes estão se apoiando, assim? Esse tempo ele diz muito para a gente pensar, né, a nossa atuação no meio em que vivemos, né? Aqui na região do Cariri, que é essa região maravilhosa que eu convido todos vocês. Iane Cabral E está aí. Beijo, ela Iane. convida mesmo, viu, gente? Para que você vê, eu tenho que sempre falar isso, Dani. Você tá, a ONG Beatos, a casa da Dani, ela é esse território literalmente de encontro. E a minha memória, assim, os tempos que eu passo na casa dela, eu falo que eu vou abrir a porta do quarto, não sei quem vai estar no café da manhã. Pode estar um índio do Acre, pode estar uma comunidade do Sul, pode estar pessoas de todos os cantos. Então ela Tem uma convida, roda ela de não só convida. ayahuasca, tem um ritual, né? Tem Tem um ritual acontecendo, tem uma falando de fogueira, tem uma energia. tudo vai acontecendo ali. Mas é assim, esse grande território de encontro que é a Beatos, ele também me inspira, porque todas as vezes que a Dani diz venham pro Cariri, ela não só chama para o Cariri, como ela já abre a casa dela para todo mundo ir entrando, né? Mas é isso, a ONG Beatos é esse espaço, né, coletivo, com ações integradas aos saberes da tradição oral, à pesquisa, à troca de ideias, ao meio ambiente, né? A gente tem uma ação muito bacana com a permacultura, dentro das 3 épicas, que é o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas, o cuidado com o futuro, né? Eu que já sou vó, eu tenho me perguntado e me preocupado muito com essa questão do futuro, né, dessa geração. Eu tenho escutado muito o Krenak, e ele vem muito falando dessa coisa da integração, né, que a gente não é a humanidade, a natureza, né, é a natureza, né, nós estamos nesse meio. Então, a Beatos é esse espaço, né, e também é a comunhão de pessoas que trazem a visão de um mundo sem males, né, a gente quer um mundo, né, que é isso que a Si falou, aqui a gente tem sempre alguém fazendo alguma coisa, sempre um artista residindo, sempre alguém buscando uma pesquisa, aprofundar sua pesquisa. Nós tivemos aqui projetos maravilhosos, como o Guido, que veio do Goiás fazer uma residência aqui de 4 meses e fez o Sertão Hamlet, que foi lindo. Temos a Dora Moreira, que é uma artista plástica lá do Espírito Santo, que também acabou de sair daqui por conta da pandemia. Então, assim, a gente está buscando encontrar meios de organizar e de se fortalecer nesse caos e cenário dessa pandemia do coronavírus, né? Então, a gente precisa entender esse momento e focar nas ações que realmente são prioritárias para a gente, né? Da forma que dá para a gente trabalhar, porque é um momento complicado. Ao mesmo tempo, ainda bem que a gente tem a internet para a gente se aproximar e conversar e buscar, né, alternativas. Porém, tem uma outra questão que, para a gente que faz a Beatos aqui, que a gente tem uma preocupação muito grande, né? Que a gente sabe que tem 40 milhões de pessoas que não acessam a internet, e nessas pessoas estão os mestres e mestras da cultura popular. Então, isso é uma coisa que todo dia a gente vem discutindo, como é que a gente faz, porque todo dia a gente recebe ligação de mestre ou uma mestra que está com certa dificuldade, e a gente, além de estar próximo deles, no sentido de orientá-los, no sentido de acompanhá-los, a gente também precisa entender outras ações que estão sendo permeadas pela Beatos, né? O próprio acervo, que aqui tem um memorial da tradição popular, que diz um pouco das ligações dessa região com essa cultura que é tão latente, que é tão sofrida também, mas é tão bonita, e é tão bonito ver os mestres da cultura popular se apresentando com seus reisados, seus maracatus, cocos, maneiro-pau, lapinhas. Então, tudo isso, né, existe nesse celeiro chamado Cariri, né, que é uma região fértil para essas manifestações, e a gente está cada vez mais trabalhando, buscando trabalhar nesse aspecto, né, de colocar esses mestres dentro dessa ação que nós estamos organizando agora, né, sobretudo nesse campo internautico, e a gente tem que buscar esses meios. Então, a gente está aproveitando muito para catalogar acervos, para mapear as árvores frutíferas daqui da Beatos, porque é um espaço
que tem uma pequena agrofloresta, então a gente precisa organizar isso. A gente está organizando o memorial com suas salas, a sala do sagrado, a sala dos sons, a sala da oralidade, a sala dos dramas, e agora a gente ganhou um acervo importantíssimo, são 2 acervos, né? Que foi o Rosenberg Cariri que nos presenteou, que é um acervo do Cego Aderaldo. Nós vamos ter uma sala dedicada ao Cego Aderaldo e também à história da rabeca, que é um instrumento que foi bastante propagado no Brasil e ainda existem muitos rabequeiros aqui no Ceará. E a Sala do Barro, com 2 mulheres incríveis, uma em memória, que é a Cissa do Barro Cru, e outra que é a Cândido, a Dona Maria Cândido, que é uma mulher incrível que trabalha com barro e que a família inteira, envolve a família inteira. Então, assim, o Cariri tem esse lugar, né? Esse lugar que tem os seus pares dicotômicos, porque é o contemporâneo e o tradicional, é o moderno e o arcaico, tudo junto, mas a gente vai travando, né, esses caminhos para encontrar formas de se sair nesse tempo de pandemia, nesse tempo que é tão maluco, né? E a gente precisa, sobretudo, buscar, né, o que é essencial para a gente nesse momento, né? O que é que nos faz o que é que nos faz humano mesmo, porque a pandemia vai passar, nós não vamos ser mais os mesmos, nós não vamos mais ter os mesmos questionamentos. Então, nós temos que correr atrás de também, né, olhar para nós mesmos. Hoje eu vi um amigo meu, chama-se Vitor Porteu, que é um médico psiquiatra maravilhoso, ator, e criou o Hotel da Loucura, que foi uma das experiências assim, mais legais que eu já vivi assim, em termos de teatro. E ele diz, né, que ele criou esse projeto, e o projeto é muito bacana, e ele tem muito essa atuação em cima da ação da Anísia da Silveira, né? Então, eu até escrevi aqui o que ele disse, né? Que não há saúde em geral se não tem saúde mental. É hora de conectarmos com os nossos ancestrais, com o nosso eu, porque a crise tem a função de renovar. É um momento importante de você aprender a cooperar com você próprio, amar a si mesmo e amar os outros. É maravilhoso. Então, e é bem isso, né? A crise... Ele é incrível. Depois manda o nome para a gente escrever aqui de quem que é, mas realmente a crise tem, é o que ele falou, né? A função de renovar e de nos convidar a cooperar consigo mesmo, porque se a gente quer tanto que os impactos melhorem, que os nossos sistemas melhorem, a gente tem que primeiro conseguir nos cooperar, né? Para conseguir... E ainda mais, saber como é que a gente vai se sobressair nesse tempo de pandemia com essa questão da própria internet, né? Como eu falei, muita gente não acessa. E a gente tem visto que tem uma demanda muito grande, né? O campo da formação já vinha atuando aí, né, com as redes, mas o campo da fruição já é mais difícil, né? Você fruir cultura, arte na internet, né? É mais difícil. E cada vez mais isso vai se tornar difícil porque nós estamos num momento em que é tanta oferta que há uma dispersão muito grande. Eu mesmo entro às vezes na internet para ver alguma coisa, aí já olho outra, vou ver isso aqui, vou ver, aí daí a pouco sai, não sei o quê. E o que nos convida qualificação desses trabalhos, né? E é uma rede que tem atuando, uma rede produtiva, de produção, que é muito forte nisso, né? Que aí você tem que qualificar o seu trabalho para que as pessoas possam assistir um vídeo legal, possa ter um som legal, um ambiente legal. Então, tudo isso, né, são coisas que a gente tem que estar pensando agora nesse tempo, porque eu acho que a gente não vai voltar mesmo, né, à normalidade, né? Nós não vamos voltar a essa normalidade. E qual era essa, né? E o que a gente quer que volte também? Tanta coisa que a gente já queria que transformasse, né? Tantos sistemas que já estavam, sim, em colapso, tantos problemas que a gente já estava, né, que já não queremos mais. Então, o que desse momento vai fazer? E eu acho que um dos grandes desafios é isso que você falou. A gente tem falado muito aqui também, cada um está tendo que ser muito curador de si, curador do seu conteúdo. Programador, né? Porque curador e programador, porque a gente tem que também
programar o que, que a gente vai assistir, fazer a nossa programação. Então, essa curadoria, peraí, o que é que eu vou ver, que horas, né? Onde é que eu vou colocar, onde é que eu vou estar. Então, tudo isso, né? Porque Qual é a minha prioridade? Porque isso tem sido um convite também, num período em que a gente tem que cuidar de maneira tão ampla, né? E que a Monique falou que é hora de nos repensarmos em tantas camadas, em tantas esferas, a gente tem que também peneirar e filtrar o que é que neste momento é o mais relevante. Nem que seja a cada semana. O que essa semana eu vou priorizar de conteúdos, ou o que é esse dia, né? Mas a gente vai ter, porque senão é só uma montanha russa de acessos. E enquanto a Dani falava, veio algumas perguntas aqui. E eu acho que um dos pontos também que eu queria destacar é que a Dani fala muito, né, dos mestres de cultura popular. É uma coisa que tem sido falada, mas às vezes não tem sido vivenciada por alguns. Nem todo mundo, como a Dani que está no Cariri, que sabe a dificuldade dos mestres, que atende a ligação deles pedindo alguns auxílios, talvez as pessoas não conseguem dimensionar quando é dito. Existe uma grande camada da população que não está com acesso à internet e que este campo todo que está sendo ampliado, elas não têm as ferramentas para isso. Então, eu acho que esse convite, os agentes que estão próximos, quando a Dani fala de tudo que a Beatriz tenta fazer, tudo que as outras pessoas dessa rede tentam colaborar, que o sistema tenta colaborar, é porque esse impacto é bem grande mesmo, assim. Acho que as pessoas não têm dimensão, a gente não tem dimensão dos Brasis nesse Brasil, né? Então, e se antes era urgente, agora que é mais, né? Porque nós precisamos ver o que é essencial. E nesse essencial a gente buscar a forma de organizar, de planejar, de reinventar, de reconduzir, de realinhar. Então, tudo isso tem que ser nesse momento, né? Agora, para que a gente saia disso fortalecido e também com ações concretas. Exato. O convite tem sido esse. Aí saiu aqui duas perguntas, Dan. Sim. Uma foi, desculpa, a gente não conseguiu anotar de quem, qualquer coisa depois a equipe aqui de produção que está aí nos bastidores anotando pode me ajudar. Veio já agora, uma da Marilene, se a renda básica está chegando, se esses mestres, essas mestras têm acesso, também eu fiquei me perguntando isso, a como pedir os auxílios de emergência, se tem acesso a como um convite que eu fiquei pensando hoje, gente, a todo mundo que está aqui acompanhando, são pessoas que têm acesso à internet, a todas as pessoas que têm acompanhado as informações, o auxílio emergencial. Será que você não lembra de alguém que talvez já trabalhou na sua casa, de alguém que já te auxiliou pontualmente, que não tem esse acesso? Será que você não pode ligar, perguntar se a pessoa precisa de ajuda para se inscrever no sistema? Né? Esse é um convite, porque as pessoas, agora é a hora de a gente pôr em prática ações que parecem simbólicas, mas que vai impactar na vida de outros autônomos que não têm esse conhecimento ou não têm esse acesso. E é preciso ajudar, né? Então, por favor, ajudem a quem está perto. É necessário isso, é importantíssimo. Né? Os mestres aqui do Ceará, a gente tem um programa, é uma política aqui do governo do estado do Ceará, que a gente são os tesouros vivos da cultura. Esses mestres, eles têm um salário vitalício. E isso é muito bacana. Se todo estado pudesse fazer uma política, né, dessa envergadura, seria muito interessante para salvar muitas vidas e salvar não só a vida, mas a memória desses mestres, né, com seus trabalhos. Então, assim, essa questão é importantíssima, né, essa renda básica que eles não têm, né, que muitos não têm. E aqui no Ceará foi criada essa política e é o que salva, né, mais ou menos, esses mestres, porque também não são todos, tem uma parte muito significativa também fora do edital, porque o problema dos editais, né, são democráticos, porém, né, eles atingem a uma parcela. E é cruel. A gente está agora, por exemplo, com o edital, que é o edital dentro de casa, né, que é edital Ceará dentro de casa. Né, o Festival de Arte de Casa para o Mundo. Então, a gente está, né, no processo curatorial e a gente vê, poxa, que seria ótimo dar para todo mundo, que todo mundo tivesse a oportunidade de se apresentar, de ter esse recurso, mas, infelizmente, é a crueldade dos editais. Né? Então, uma parcela que você tem para atender 10 pessoas, onde você tem uma inscrição de 700, às vezes 1.000. A gente já passou por isso, assim, juntas, né, em curadorias. A gente sabe como é cruel isso.
né, da escolha do curador, né? Então é muito A gente difícil. já passou por muitos momentos apertados aí também de estar do outro lado. Mas para quem tá pegando o bonde andando, gente, essa é a Dani de Jade, tá falando com a gente lá do Cariri. A gente já conversou bastante também sobre os sistemas, o que a gente está vivendo, os exemplos de ações lá nesse campo riquíssimo de cultura popular, as limitações do que chega para as mestras e mestres da cultura popular, mas também algumas ações que o Ceará tem, né? Essa ação que estavam elogiando aqui, que é louvável, deste salário vitalício para alguns mestres e mestras. E a gente deu o toque para todo mundo tentar auxiliar quem está próximo, você se solidarizar e se colocar à disposição de talvez ligar para alguém que já trabalhou contigo, alguém que já foi, né, algum trabalho que você sabe que pode ser, que pode estar precisando e que não sabe se cadastrar nos auxílios emergenciais, não sabe como. Então vamos também cuidar cada uma aí, adota alguém, né, coloca nesse campo de visão. Dani, enquanto você estava falando, tinha vindo uma pergunta. Como podemos pensar continuidades de projetos? A grande pergunta de sempre, como podemos pensar continuidade de projetos culturais sem depender de digitais? Já que você estava também falando, a gente sabe que o cobertor é pequeno, a gente sabe que já é de muito tempo, né, a fragilidade. A Dani, no começo de tudo, deu um contexto também aqui da gente pensar os poucos momentos em que a cultura teve representantes que criaram ações, que criaram marcos de lei e que é sempre sucateada. Mas aí um pouco como que a gente pode pensar essas... Bom, eu sou uma pessoa muito boa para falar disso, porque normalmente meus projetos não têm edital. Eu estou na terceira edição esse do FINC, do Festival Internacional de Máscaras, que não passou por edital, assim, né? Eu fui batendo na porta das pessoas e foi uma ação colaborativa. Eu acredito muito nesse processo colaborativo e eu acho que por isso que eu me identifiquei tanto com a Cíntia, porque eu acho que é quando a gente se juntou para dizer nós vamos realizar, e aí não só ela, mas, né, a Monique, a Gorete, a Ivna e várias outras pessoas, daqui o próprio secretário da Cultura, vamos ajudar, o Fabiano. Então, isso é uma forma, eu acredito muito que quando a gente quer dar continuidade a um projeto, eu acho que primeiro a gente tem que ter dentro da gente a vontade do querer. É isso que eu quero, eu sou apaixonada por isso. Então, eu digo, eu já passei vários momentos na minha vida, mas eu nunca deixei de trabalhar com cultura. Né? Por quê? Porque essa é a minha paixão. E é nisso que eu acredito. Então, quando eu acredito em algo, eu acho que ele acontece, porque é a sua vontade, o seu desejo, e você materializa isso, sabe? Eu acho que os sonhos, eles são... eu acho que a gente está vivendo um tempo distópico, mas eu acho que eu sou muito utópica, né? Assim, a minha utopia vai muito para esse lugar, né? Assim, de realizar, de fazer. Então, quando eu fui nesse festival no Canadá, eu falei, eu vou fazer isso no Brasil. E eu coloquei isso no encerramento do festival. Eu falei para a coordenadora, eu falei, olha, eu vou levar esse festival para o Brasil, nós vamos fazer no Brasil esse festival. E foi muito bacana, porque a consuleza do Brasil, no Canadá, ela disse, eu gostaria muito que você levasse esse festival até a minha cidade, mas é lá no interior, acho que você não vai colocar. Eu disse, qual é seu interior? Ela disse, eu nasci no Crato, fui embora aos 4 anos de idade. Eu sou do Crato, eu estou no Crato. E isso foi uma coincidência absurda, que eu nunca vi um negócio desse. E nós estamos indo para a terceira edição do FINC esse ano. A gente não sabe ainda como vai ser. Ainda vamos conversar muito com todo mundo para saber, mas ele vai existir, ele vai sair. E vai ser um acontecimento muito bacana. Então, acompanhem aí nas redes sociais, né, o FINC, Festival Internacional de Máscara, que nós estaremos realizando. As pessoas que estão aqui nesse minuto online já viveram, já acompanharam, já colaboraram de alguma forma. O que eu ia acrescentar à fala da Dani é que eu também sou entusiasta, eu sempre acredito que é muito no que realmente nos vibra, a gente vai achar uma forma de realizar, mas um dos pontos importantíssimos na trajetória da Dani de Jade é todas as redes que foram tecidas. É todos os lugares por onde ela passou, né? A Dani teve aí uma trajetória longa também em instituições, foi uma das, junto com outros profissionais, a idealizar o palco giratório, né? Junto com Sidney Cruz, junto com
Quem mais? É você, Sidney Na Cruz? época era eu, o Sidney, o Zé Manuel, o Rogério Torquato de Brasília, o Manuel de Pernambuco. Aham. O Santa Catarina era o Mocarzel. Então éramos assim os desbravadores sesquianos que eu passei 15 anos nessa instituição, uma grande escola. Inclusive quero parabenizar pelo menos a Fé Comércio do SESC Ceará, o SESC São Paulo. Está todo mundo se mobilizando. Eu acho que é importante também, né? O SESC é uma das instituições que detém o maior número de espaços físicos, culturais, né? Espaços de artes cênicas, é a instituição que tem maior número de teatros. Então, eu acho que é uma instituição dessa é importantíssima. Né? Nós precisamos, né, defendê-la. Né? Ninguém tem que tirar nada, nenhum recurso do SESC. O SESC está fazendo um papel brilhantíssimo. Eu fui 15 Tem uma anos nessa capilaridade, instituição. chega a lugares que o governo não chega. Chega a Exatamente. Eu fui gerente atuações de e a tudo cultura que a do gente... SESC Ceará e eu ia em lugares que jamais, assim, ninguém ia, assim. E a gente ia, conseguia fazer uma ação cultural. Então, é uma coisa muito bacana. E eu acho que o SESC tem um papel importantíssimo, sobretudo nesse momento, né, de pandemia, que a gente está trabalhando com essas ferramentas virtuais. Eu acho que isso é muito importante, os conteúdos do SESC. Acompanhe. Isso. Acompanhe, gente. Eu acho que assim, e aí a Dani, o que eu ia dizer pra gente encerrando essa parte com ela e chamando a Leila, mas para vocês continuarem mandando, se tiver algumas perguntas que são para Dani de Jade, escrevam na frente, Dani e pergunta, tá? Que daí qualquer a gente aciona ela no final. Vou já chamar a Leila. Tá. Mas o que eu queria Dá agradecer e dizer que um grande exemplo, dá tempo sim, se você fazer algum convite, um grande exemplo dessa capilaridade de tudo a Dani, por todos os lugares onde ela transitou profissionalmente, ela também transitou com muita humanidade e muita humildade. E isso faz com que as coisas se agreguem para realmente acontecer e reverberar. Então, acho que cada um dos sonhos que ela coloca em prática, cada uma das ações que ela coloca em prática, acaba carregando uma rede de pessoas que conhecem não só a profissional, mas a mulher, a mãe, a avó agora, né? E o lado sonhadora e o lado também de colocar tudo em prática. Então, eu realmente carrego muito disso nos meus modos de estar no mundo e de fazer, e admiro e agradeço toda a pessoa que você é. Então, deixa o seu convite, a gente vai chamar a Leila Borari. Quem está acompanhando pela rede da Dani de Jade, não esquece, vem na Florar Cultura, que a gente, esse papo, ele só troca a tela. A gente continua o mesmo fluxo. A Leila tem muito a agregar aqui com a gente, as Suraras do Tapajós, devem estar todas aí. Também elas citaram aqui, né, que é a mesma dificuldade com as comunidades indígenas, o que a gente estava falando dos mestres de cultura popular. Também cada cadastro só pode ser feito por um celular. Tem tantas pessoas que não têm, nem tem celular. Então, enfim, para a gente ter a nossa atenção de que às vezes a gente está reclamando do nosso umbigo, mas que a gente tem que olhar as complexidades todas. A gente vive numa situação muito confortável em relação a eles. Então, a gente precisa ajudá-los nesse momento. E ajudá-los. Sim. Então, deixa o seu convite que eu vou chamar a Leila. Eu quero dizer que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre os sons do Cariri, numa live também, falando sobre os sons do Cariri a partir da música de tradição popular, com o Fabiano de Cristo, vai ser muito bacana. E eu queria ler uma coisa rapidinho, porque pode ser que não volte mais, mas é rápido aqui, que eu acho que é o Ailton Krenak, todo mundo tem ideias para adiar o fim do mundo, e eu acho que virou livro de cabeceira do Brasil, né? E aí, assim, eu acho que tem uma parte que eu acho bacana demais, que eu acho que nunca é demais falar. Que ele diz, porque nos causa de conforto a sensação de estar caindo. A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda essa nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como lugar confinado, mas como cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Ele é demais, né? É demais. E eu acho que essa é a inspiração mesmo, né? São palavras que têm que nos tocar e nos fazer refletir e que a gente possa preparar nossos paraquedas coloridos aí para esse momento. Dani, gratidão sempre pelos encontros. Já, qualquer coisa eu te grito aqui. Tá. Vou chamando aqui diretão a Leila.
Leila Borari, para estar com a gente, para compor esse encontro. A Leila, que eu tenho a honra de fazer parte do meu núcleo familiar. Ah, não é Leila, ela está como Suraras do Tapajós. Deixa eu chamar aqui Suraras, ela é do coletivo de mulheres Suraras do Tapajós. Estou adicionando já aqui a Leila. Dani, foi maravilhoso, muitas pessoas aqui falando, elogiando, agradecendo. A Leila, ela é indígena do povo Borari, de Alter do Chão. Essa mulher que é turismóloga, é ativista ambiental e é coordenadora da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós e microempreendedora na Amazônia, e é uma grande parceira, uma grande inspiração. Já estive muitas vezes nas suas terras, próxima dela, já tive o prazer de estar junto das Suraras, de poder articular ações das Suraras aqui em São Paulo. Ontem a gente falou, foi nosso último momento, foi show das Suraras no Sesc Pompeia. E é um aprendizado também sempre das lutas e de como ela não mede esforços para que as articulações e para que seu povo seja visto e que para que as informações corretas sobre os povos indígenas cheguem até as pessoas. Então, tem muita gente aí querendo ouvir a Leila, vou deixar ela aí falando um pouquinho e qualquer coisa a gente vai escrevendo perguntas, gente. Com certeza vão vir perguntas, inquietações. Então é contigo, Leila. Oi, Cíntia. Oi, pessoal. Olá. Foi um prazer aqui. Agradeço o convite da Florá, a gente compartilhar com vocês um pouco da nossa história, das Suraras, falar um pouco das nossas produções aqui localmente também. E, assim, é o momento que a gente está aprendendo também a usar essas novas tecnologias, né, de comunicação. Então, eu falo aqui de Alter do Chão, né, já é um lugar bem urbanizado, né, a gente tem internet, mas não é a realidade, né, dos povos aqui da Amazônia. Então, é um lugar diferenciado. Eu vou falar um pouco aqui do nosso coletivo, que agora se tornou Associação, né, de Mulheres Indígenas. Como surgiu, para poder a gente fazer uma introdução, né, Cíntia? Sim, e muito bom para a gente ir criando, né, e se conectando com o que fez surgir o coletivo, a Associação de Mulheres Indígenas do Tapajós, por que estarem juntas, então que a gente possa ter essa escuta atenta aí a Leila e aprender um pouco, se sensibilizar a partir também dessa trajetória de vocês. Sim, em 2016, né, depois dos Jogos Indígenas que a gente teve aqui na região, muitas mulheres que vieram para estudar aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, a gente resolveu se encontrar, porque eram várias etnias, mulheres saindo das aldeias, e a gente sente falta da natureza, sente falta de estar com os parentes, né? E aí a gente começou a se reunir aqui em Alter do Chão, fazer roda de conversa, banho de cheiro, troca de saberes, né? Falar um pouco o que os nossos avós, né, falavam para a gente, ensinavam para a gente não ficar distante, né, desses rituais. E foi assim também que me fez pensar, eu estava aqui ouvindo vocês conversarem, né, e me fez pensar o quanto os mais velhos são importantes para os povos indígenas, o quanto que a gente trata eles com respeito, são os guardiões dos nossos saberes, e quanto essa doença ela é muito grave, né, é uma questão muito séria que vai diretamente afetar também os mais velhos, que são os grupos de risco, né? E para a gente são os nossos guardiões e a gente tem muita preocupação em mantê-los seguros. Então a gente veio se encontrando, né, com as mulheres e no meio das nossas rodas a gente começou a ter relatos de violência, de mulheres que sofreram muitas violências na infância, violências domésticas. E nós não podíamos só ouvir e depois não poder fazer mais nada. Então, a gente, junto com as outras, começamos a buscar os nossos direitos, né, e a proteger cada uma de nós. Nesse mesmo momento, estava acontecendo aqui na nossa região, de novo, um avanço do agronegócio, planos de hidrelétricas no Tapajós, barragens, várias questões ambientais e também muitos crimes contra os povos indígenas e também a negação da existência de povos indígenas aqui na nossa região. O que nos levou
há também o nosso coletivo, inicialmente, que era somente para tratar dos direitos das mulheres, a também tomar a frente de várias lutas. E a gente foi estudar sobre isso, né, aprender que a gente tinha que ocupar vários lugares de tomada de decisão, se juntar com outras mulheres, outras lideranças, aprender muito. E foi isso que nós fomos construindo. E hoje, né, a nossa associação, porque esse ano nós nos tornamos associação de mulheres, porque nós entendemos que já estávamos na hora, já tínhamos nos preparado bastante para assumir, né, juridicamente o nome, e a gente alcançar também outros recursos que somente uma associação juridicamente representada pode acessar. E nós viemos com isso, e aí no meio dessa nossa história de luta e proteção de território, surgiu o nosso musical. Se tornou o primeiro grupo musical, né, que toca carimbó, formado somente por mulheres indígenas. E nós começamos também a ocupar o espaço aí do carimbó na nossa região. E tocamos e cantamos também na língua Inhangatu, que é uma forma de afirmação da nossa cultura. Aí o musical, para a gente, foi transformador, porque além dele contribuir para a autoestima da mulher, ele também nos leva a ocupar esses espaços que somente, né, do nosso grupo a gente não ia ocupar. Assim como, né, o musical nos levou até tocar esse ano, né, no Sesc Pompeia, que para a gente foi muito maravilhoso, transformador. E assim, todas nós voltamos mesmo fortalecidas, né, e acreditando que a cultura, ela é sim uma arma de respeito que a gente pode ter, de proteção para a gente e também de luta. Porque através da música a gente leva e ecoa, né, a nossa bandeira. O que a gente fala através da letra das nossas músicas sobre a nossa luta, e a gente pode falar em qualquer lugar, né? E ainda com toda essa nossa história do musical, quanto foi muito bom para a gente, o musical também fortaleceu a nossa presença aqui na região do Baixo Tapajós. Porque onde estava vindo uma campanha de não existir indígena, de repente surge um grupo musical de mulheres indígenas. E aí saímos assim, foi muito bom para a gente. E agora já tem outros grupos de mulheres. Recentemente, um grupo que nós estamos trabalhando já há mais de um ano, que são as mulheres da aldeia de Bragança, na região da Flona do Tapajós. Elas também formaram um grupo com o nome Suraras de Bragança, com músicas autorais, se reuniram e hoje elas também têm esse grupo delas que luta pelo direito delas lá. Então, é muito legal a gente somar forças e para a gente hoje estar reunida, estar aprendendo cada vez mais, incentivar que as mulheres entrem na universidade, né, se formem, tenham mais informações, para a gente também é muito importante. Porque somente a gente tendo nossos representantes, tendo nossas advogadas, nossas antropólogas, sendo indígena, defendendo seus direitos, para a gente é muito melhor. A gente incentiva muito que as mulheres sigam em frente, não deixem de estudar, porque é somente assim que a gente pode mudar também a nossa realidade. O que a gente tem visto, por exemplo, Cíntia, é que agora, na pandemia, a gente não tem nenhuma política pública voltada para os povos indígenas. Como vocês estavam falando anteriormente sobre o auxílio, né? A gente que está aqui em Alter do Chão, quem mora na região de Santarém, que tem acesso, que pode ir ao banco, se inscreve e tem a chance, né? Mas quem mora na aldeia, mesmo que vá alguém escrever todo mundo, é muito difícil você tirar uma pessoa da aldeia para vir sacar um dinheiro, isso é muito arriscado, né? Então a gente precisa sim ter políticas públicas que mantêm os indígenas na aldeia, né? Que não saiam, até porque
os indígenas que vivem mais isolados, que não têm contato, o nosso corpo, a gente não tem imunidade para uma gripe, já afeta muito. Então, esse vírus, ele é muito danoso, né? Então, é muito melhor a gente manter os indígenas lá, né? De que ter todo esse trabalho. O que a gente teria que ter políticas públicas sim voltadas, né, para isso. Nós estávamos com um projeto em andamento, na verdade, 2 projetos, um com o Fundo Casa, que é um grande apoiador nosso, que era o encontro de mulheres indígenas, o encontro de cura e acolhimento, porque é um diferencial também na nossa associação. Porque para a gente trazer, nós entendemos, né, que para trazer uma mulher, para ela defender seu território, seus direitos, ela precisa estar bem, ela precisa estar curada dos seus traumas. Então, primeiro a gente se cura, se cuida, e aí sim nós vamos cuidar dos outros, da nossa terra, e que no final é tudo junto. Nós somos a natureza, né? Nós somos a água, somos a terra, e aí a gente precisa cuidar uma da outra. Então, a gente ia fazer esse ano, já agora, em abril, o nosso segundo encontro de cura e acolhimento das mulheres, com apoio do Fundo Casa, Projeto Saúde e Alegria, e foi cancelado, né, por conta da pandemia, todos os eventos foram cancelados. E aí a gente está pensando como fazer agora, né? Porque eu acho que tão cedo a gente não vai poder reunir nem trazer os indígenas para cá, para Alter do Chão ou para Santarém, né? Mesmo que volte daqui a uns 2 meses, eu acho que não é tão seguro assim. Então a gente está se reinventando. E a gente pensa também do musical, né? Como é que a gente vai poder se juntar e trabalhar isso? Porque a gente estava numa expectativa do Festival Amazônias, né? Que agora vai ter uma versão online esse final de semana. Amanhã, inclusive, né, tem a live com a Ailton Krenak, às 15 horas. E no domingo, dia 19, que é o dia comemorado o Dia do Índio, né? Que vocês iriam tocar aqui, elas iam tocar aqui no Teatro Municipal, gente, de São Paulo, no dia 19 de abril. Sim, e era o nosso aniversário de 2 anos de existência do musical. Então a gente estava assim, muito feliz porque nós é o primeiro grupo que ia tocar aí no Teatro Municipal de São Paulo. Então a gente estava numa expectativa muito grande. Mas vai ter ainda, né, o presencial, depois que tudo isso passar, né, a gente vai ver quando o Festival Amazônias, esse intercâmbio aí de São Paulo com a gente, quando vai rolar. Mas no dia 19, o mestre Silvão Galvão, com a Stephanie Galvão, que vai estar representando as Suraras, junto com ele, vão fazer a live também, vão tocar nossas músicas, e aí a gente se sente representado por eles também. Que lindo. É um pouco isso, né? Acho que a Leila falou muitas coisas que me tocaram aqui profundamente, que devem tocar muito esse lugar da cura, do acolhimento das mulheres, das ações que vocês faziam. É lindo ver como as Suraras do Tapajós já têm inspirado outros coletivos de mulheres indígenas, porque acho que a grande força quando a gente coloca algo no mundo é justamente para também outras pessoas poderem encontrar a sua forma de expressão, o seu espaço e poder tudo isso, né? A importância sempre que a Leila traz todas as Suraras e quando elas circulam, quando elas falam musical, que é o show, o coletivo, né, com carimbó, com as músicas autorais, é de uma força de arrepiar que eu me emociono e choro todas as vezes, mas é também por sentir o espaço e a representação das mulheres indígenas e sentir essa voz chegando em muitas pessoas. Então, através da cultura, através da arte, através da música, isso realmente consegue ter o seu espaço de representatividade, seu espaço também de fala. A cada vez elas trazem questões muito fortes e muito importantes que nem sempre a gente consegue dimensionar. A grande questão é essa, né? Quem vive tem uma dimensão no corpo do que é vivido que outras pessoas não conseguem entender. E também essa política pública para os povos indígenas, o quanto isso é precário nos últimos governos, o quanto isso está precário e o quanto neste momento de pandemia isso também é urgente. Então foi o que eu abri hoje falando, que a gente tem que ir cuidando de si, do micro e olhando para esse macro e para essas ausências todas, mas como que a gente anda com os 2 pés aí, né? E acho que vocês têm preparado também várias campanhas, várias formas.
Já já pode ser que caia a live, como é muito importante a gente ouvir o povo do norte do nosso país, como é muito importante a gente ouvir a Leila, ouvir as Suraras do Tapajós. Se cair, gente, a live, eu vou voltar por 5 minutos adicional. É só um bônus, mas é para a gente poder fechar com qualidade, poder ouvir a Leila. Então, estamos aqui pela Florar Cultura, @Florar Cultura, e aí, como que a gente volta por os últimos minutinhos, e essa live fica salva depois no YouTube da Florar. A gente vai mandar também para vocês poderem espalhar, tá? Mas só continuando, se você conseguir nos falar um pouquinho as campanhas também, como vocês têm se articulado, o que vocês têm olhado aí ao redor, e que a gente tá com muita saudade e desejo de vocês tocando por aqui, a gente tá? Então, o coletivo também, ou associação, né? Ainda não me acostumei. A gente está tentando se reinventar. Então, nós tivemos, né, algumas reuniões com parceiros, como o Fundo Elas, e estamos pensando em como, depois disso tudo, como ajudar as mulheres indígenas também com fortalecimento financeiro. Hoje, né, de repente, fazendo as videoaulas, oficinas, né, de videoaulas, a gente vai ter que se reinventar e criar, Uhum. né, várias formas de chegar e alcançar essas mulheres nas aldeias, né? Porque agora, principalmente quem produz, né, que tem seus produtos e que não vai sair da aldeia para vender, né, não tem como tirar de lá, a gente tem que fazer esse caminho, essa ponte, né, da gente trazer esses produtos e conseguir movimentar essa economia. É um recado muito importante, eu acho, assim, que a gente tem que passar nesse ano de eleição, inclusive, que a gente, voltando a falar de políticas públicas, é que nós temos que votar na gente, né, em quem é da cultura, colocar seu representante de cultura, né, quem são os povos indígenas, colocar seu representante, votem em mulher, porque só assim. Antes a gente, tipo assim, tinha muito de não querer conversar muito sobre política, mas na política que a gente faz as leis. É lá que se constrói essas leis. Então a gente precisa estar representado. A gente precisa encarar isso cada vez mais. E agora é o que nós estamos entendendo que a gente vai lutar. Para ter nossos representantes, está aí a Joênia Apichana, a primeira deputada federal mulher. Então, é uma força para a gente, é uma pessoa que nos representa, que nos inspira, e cada vez mais a gente também vai acreditando aí na força da mulher e que nós somos capazes, sim. Sim. Nossa, Leila, importantíssimo esse recado. Acho que no meio dessa pandemia toda a gente tem que lembrar que é um ano eleitoral de eleição municipal e colocar mesmo, eleger com mais consciência, né? Acho que também, assim, a gente quer muito pedir, Leila, que a live está sendo generosa, acho que a gente vai conseguir concluir. O tempo está suspenso aqui, mas eu queria também dizer para você nos marcar o show que vocês vão fazer, a live show amanhã, que a Stephanie vai representar vocês, as Suraras do Tapajós, para marcar @Florar Cultura para a gente poder divulgar. Peço a todo mundo que está acompanhando, que tem acompanhado a Florar, para acompanhar as Suraras, que está no Instagram Como que tá mesmo? As Suraras do Tapajós. Suraras do Tapajós, que está como Suraras do Tapajós. É uma honra e uma alegria. Estamos aí fazendo essa trajetória de live encontro, de papo de produção. Essa é a 4ª semana. E é uma honra poder estar chegando até esse cantinho aí, poder estar recebendo desse lugar tão especial do Brasil, estar recebendo a sua fala, o seu olhar, o seu carinho, poder deixar público aqui toda a admiração pela batalha e pela representatividade que essas mulheres têm. O impacto de quando elas cantam, o impacto de quando elas tocam, né? É realmente algo que mexe, acho, com as nossas ancestralidades, que nos conecta a algum lugar aí que eu não sei explicar, mas né? Então peço muita licença aos nossos ancestrais, peço muita licença para esse encontro ficar aí no ar, poder chegar em outras pessoas, poder tocar, e deixa aí seu recado que a gente vai já encerrando a live, vai dar certinho o time. Então, essa semana semana que vem, na verdade, nós vamos lançar nossa campanha aqui, né, de ajuda a nós indígenas e também às famílias de Alter do Chão que estão mais em estado de vulnerabilidade.
como a gente vive do turismo aqui, das nossas apresentações, os mestres que tocam na rua, né, os catraieiros, né, os donos de barracas na praia, está todo mundo sem atividade nenhuma. Então a gente vai lançar nossa campanha aí de apoio e convido vocês a conhecer nosso trabalho, seguir a nossa página. Assim que for possível, a gente faz aí um show maravilhoso, né? E ó, vou deixar uma dica. Mesmo que seja online. Eu ia falar isso, a gente tem 10 segundos, eu vou deixar um pedido, convite para alguma hora Suraras fazer uma live aí tocando, fazer uma live também falando, que a gente ajuda a divulgar e para a gente poder ouvir mais